Pronto, então, boa noite a todos. Hoje é dia 2 de junho, estamos começando aí mais uma aula de Direito Penal 4 do turno da noite. E hoje, houve uma pequena mudança de planos. Em tese, hoje seria o início das nossas lives, Serão todas as quartas-feiras, às 19 horas. Mas houve um pequeno imprevisto aí, tivemos que adiar para a próxima semana. Então, nós antecipamos uma das aulas e hoje nós vamos falar sobre infrações, assim, não são tão comuns, mas que existem no Código Penal. Como eu já havia falado para vocês em alguma aula anterior, o costume não tem a força de revogar a lei penal. Por mais que elas não estejam sendo aplicadas, se por acaso alguém se enquadrar nessa conduta, em tese vai responder pelo crime. Uma coisa triste nesse sentido que nós estamos vendo é a Lei de Segurança Nacional sendo aplicada aí à torto e à direito, ou pela Presidência da República, ou pelo Supremo Tribunal Federal, uma lei que já estava lá assim meio que esquecida, mas assim, ela continua em vigor, nenhum costume é capaz de revogá-la. Então nós vamos falar hoje sobre os crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Eu havia passado para vocês um estudo dirigido com alguns casos, eu vou compartilhar a tela aqui e para a gente poder iniciar a nossa discussão. Vocês conseguiram, tiveram tempo para poder dar uma olhada aí nos problemas? Quem conseguiu ver aí esse primeiro caso? Nós temos aí capas de 2 revistas e há também um vídeo no YouTube. Alguém assistiu esse vídeo no YouTube? Pode me dizer, assim, ou dizer para os colegas do que ele se trata? Para quem não assistiu? Oi, gente. Boa noite. Se eu não me engano, o vídeo era um vídeo bem curtinho, de 1 minuto, que era um pastor, eu acho que era da Igreja Universal, e que ele estava falando sobre as santas da Igreja Católica em um feriado, e aí ele estava falando que a Igreja Católica fazia essas santas para extorquir o pessoal com ouro, um preço muito caro, que era preço de 5 salários mínimos por uma santa, e falando isso, fazendo essa, entre aspas, crítica dele, ele começou a bater, chutar a santa, falar que era uma porcaria, que era horrível, e aí era uma mini reportagem sobre... Oi? Sofia, cortou? Vocês não me escutaram, não? Não escutamos, mas você falou que é uma mini reportagem aí, parou assim de repente. É uma mini reportagem sobre isso. Ah, tá, perfeito então, ótimo. É isso mesmo, Quem não viu, a Sofia resumiu bem aí o caso. Um pastor da Igreja Universal começou a chutar uma santa, e aí eles ficaram, os católicos ficaram indignados. E ele aí, eu fico pensando, será que ele respondeu por algum crime contra o sentimento religioso? Outra coisa, esse caso aqui ficou famoso, Essa revista francesa, a Charlie Hebdo, acabou que houve lá uns fundamentalistas, muçulmanos, acredito, que foram lá, mataram alguns integrantes, dessa revista, porque ela realmente fazia capas assim que, no entender deles, era ofensiva à religião muçulmana, dos muçulmanos, ao islamismo. Então, assim, não sei se vocês olharam o significado, mas está aqui, Tuerie en Égypte, Tuerie é matança, assassinato no Egito. O Corão, acho que não precisa nem traduzir, Selamed, Isso aqui, o Nahet Talebal, ele não para, ele não para as balas, não funciona assim, ele não sei lá, qual que não é algo invencível, assim, como todo mundo acredita, que é uma coisa intocável. E nesse caso aqui, é a revista Hustler, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma revista americana, Esse aqui está uma capa muito light para os padrões da Hustler, Colocaram uma mulher nua aí, crucificada aí como Cristo. Mas assim, eu já vi capas lá que mostravam assim o Papai Noel fazendo sodomia, numa revista edição de Natal com homem e tal. E uma coisa que ficou famosa, eu não sei se vocês já assistiram um filme antigo,
O Povo contra Larry Flynt. Isso aí talvez no Netflix consiga encontrar. Mas é um caso real, né, que era o dono dessa Hustler. Ele foi processado por um pastor. E eu vi a reportagem que foi feita, a gente encontra isso aí na internet. O que aconteceu? Eles fizeram tipo assim, como se estivesse contando a vida do pastor, uma conversa com ele, uma entrevista. Mas era uma entrevista fictícia. E aí mostrava lá o pastor com um copo assim de uísque, e ele falando que desde novo ele já tinha relações sexuais com a mãe dele, não sei o que, assim, as maiores barbaridades. E aí ele foi processado por isso, pelo pastor, perdeu em todas as instâncias, até chegar lá na Suprema Corte, e a Suprema Corte falar que isso aí é liberdade de expressão. E aí vem a pergunta que eu queria fazer para vocês. O que vocês acham? A conduta do pastor, essas capas das revistas, isso aqui é liberdade de expressão? Está dentro da liberdade de religião? Ou configura algum delito? Quem se arrisca? Eu vou falar. Assim, eu não sou religiosa, então talvez eu tenha uma perspectiva um pouco diferente, não sei, Sim. né? Mas até o caso do pastor, pessoalmente, eu acho que pela leitura direta do artigo que está no código, eu acho que configuraria sim, porque fala sobre ficar vilipendiando, né, um símbolo religioso público para todo mundo ver, aí eu acho que configura. A da revista é em específico, não sei, acho que não. Para mim, quer dizer, de uma perspectiva não religiosa, para mim não configuraria, mas eu entendo uma pessoa religiosa se sentir, né, ofendida por isso. Ô, Sofia, mas qual que seria, por exemplo, o traço distintivo disso? Assim, um pastor, por exemplo, o que ele fez foi apresentado numa mídia, né, visual, em vídeo. Isso aí é uma mídia impressa. Tem diferença por isso ou porque lá mostra uma conduta dele, é uma ação, ao passo que aí é uma impressão, digamos assim? Por que vocês têm esse feeling diferente? Eu acho que, para mim, o sentimento mais diferente é que, de um lado, assim, quer dizer, né, eu falando parece besteira, mas na revista eu não acho que eles estão agredindo a figura religiosa. Mas no vídeo ele tem essa violência, entre aspas, né? Claro Sim. que a estátua não tem sentimento, mas assim, parece que para mim a linha seria essa, de um lado você tá querendo acabar com uma imagem de chutando ela, e do outro interpretando um símbolo, apesar de ser meio erótico, né? Mas eu acho que, pelo menos para mim, foi essa impressão. Tá, perfeito. Deixa eu perguntar para vocês, então, né, se vocês tiveram a mesma impressão que a Sofia. Aqui está falando, por exemplo, o Corão é uma merda. Se eu chegasse e colocasse assim, a Bíblia é uma merda, estaria mais ofensivo? Ou se o pastor, em vez de ficar chutando a santa, ele pegasse uma Bíblia e ficasse mexendo assim, ó, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma merda. Não seria crime? O que vocês pensam? Professor, eu acho que o caso do pastor, o que mais destoa é que ele claramente quer falar mal da religião. Tipo assim, ele tem essa motivação, ele quer falar mal da religião católica. Ele deixa isso bem claro, ele em nenhum momento dá para você ter um outro entendimento do que ele está fazendo. Não é uma brincadeira, não é nada. Ele sabe que aquilo é ofensivo e ele, de certa forma, quer falar que o católico está querendo roubar dinheiro, né? Que seja. Sim. E aí vem a questão, e ele falou isso, será que é no intuito de ofender a religião católica ou no intuito talvez de angariar mais fiéis, né? Chega, ó, quem sabe, eu falo aqui, ó, a minha igreja é mais barata, pessoal, vocês não precisam gastar dinheiro comprando aí esses santos aí chuta o santo. Isso aí, será que tem alguma relevância se fosse isso, essa finalidade? O Bernardo está falando aqui, ó, acho que tem que diferenciar o dolo de lesar o direito fundamental, né, a religião, e o dolo de brincadeira ou crítica.
Isso eu concordo também. Como é que agora a gente diferencia esses dois dolos? Um que é tipo assim, né, uma intenção de criticar e uma intenção de ultrajar, digamos assim. Quanto mais grosseiro, pior. Isso aí é um critério, assim, não, exagerou, foi grosseiro demais. Aqui, falou que o Corão é uma merda, foi grosseiro demais. Tivesse falado que o Corão é uma porcaria, não teria... Será que isso é um critério? Por que eu estou perguntando isso, né? Porque, vejam bem, pessoal, nós temos um tipo penal que aparentemente se aplica a essas situações. Então, assim, é curioso que o legislador, ele incluiu no único tipo penal 3 crimes. Então, nós temos aqui no artigo 208, né, escarnecer de alguém, né, por motivo de crença ou religião. Isso é um crime. Uma conduta totalmente diversa é impedir ou perturbar uma cerimônia religiosa. E uma conduta totalmente diversa é vilipendiar, né, o objeto de culto religioso. Eu acho que, a princípio, o pastor mais se aproximaria disso aqui, né? Ele está vilipendiando publicamente um objeto de culto religioso. Vocês talvez já ouviram falar dos tipos mistos alternativos. O que significa isso? Um tipo misto alternativo é aquele que tem vários verbos, né, típicos, e se você pratica um ou mais daqueles verbos, uma conduta, uma ação, você concorre num crime só, pratica apenas um delito. Um exemplo clássico é o tráfico de drogas. São 18 verbos típicos. Então, assim, se você importa, exporta, tem em depósito, guarda, fornece, oferece, substância droga, você está cometendo uma das infrações. Você pode importar e oferecer no mesmo contexto que você cometeu um crime só. Aqui não, gente. Aqui é uma das raras vezes que o Código Penal faz isso. Tem poucos delitos no Código assim. Mas aqui é um tipo misto cumulativo. Se eu escarnecer alguém, se eu impedir uma cerimônia, se eu vilipendiar um objeto de culto religioso, eu cometo 3 crimes do artigo 208. Seria um concurso material de infrações. Mas por que funciona assim, nos outros não é? Eu falei, eu acho que isso é uma opção do legislador. O que a gente pode notar é que essas condutas aqui, os verbos típicos, né, são totalmente distintos um do outro. Né? É diferente, por exemplo, de oferecer, ter em depósito, guardar, tudo assim. Você tem a posse de uma droga para poder mercantilizá-la. Né? Aqui não, aqui são condutas que atacam assim frentes distintas. Na realidade, o legislador, se ele quisesse, ele poderia ter colocado 3 tipos penais, 208, 209 e 210, mas ele preferiu juntar tudo numa coisa só. E aí vem a questão, será que ele vilipendiou publicamente? Já me falaram assim, não, o evento não era público, não tinha, era transmitido pela televisão. Será que isso aí faz sentido? Porque o tipo penal exige que haja publicidade. O que vocês pensam? Só estava ele lá no estúdio gravando isso, transmitindo. Tem fundamento ou vocês acham que é conversa? Eu acho que se tem essa vontade de fazer a transmissão para os fiéis, né? Porque era claramente isso. Ele não tinha se ele quisesse só chutar a santa da casa dele, ele fazia sem filmar, né? Mas eu acho que tinha esse objetivo claro de transmitir essa mensagem. E se isso foi amplamente divulgado, né? Mesmo se ele tivesse tido a intenção de mandar só para uma pessoa, se isso já vazou e o acesso foi amplo, eu acho que é público, sim. Sofia, eu concordo com você, né? Eu acho que, tipo assim, o tipo penal quer até dar uma certa intimidade para a pessoa. Você quer fazer isso na sua casa, reservadamente, pode até fazer. Mas se você fez perante outras pessoas, chegou ao conhecimento delas, aí você começa a responder. Porque um detalhe, né, pessoal? Esse crime aqui, ele tem como vítimas, né? Ou vai ser um indivíduo, por exemplo, escarnecer de alguém publicamente. Então tem uma pessoa específica. Ou é a coletividade. Impedir ou perturbar uma cerimônia, ou seja, aquelas pessoas que estão participando da cerimônia vão ser prejudicadas. Vilipendiar publicamente o objeto de culto religioso. As pessoas que adoram aquele objeto de culto religioso são as verdadeiras prejudicadas, né? Eu disponibilizei para vocês aí no Teams, pessoal, um texto do professor Túlio Viana.
Ele deve ter sido professor de vocês, não em algum direito penal. Foi até um texto que ele enviou para a Folha de São Paulo, muito interessante. Ele, em resumo, fala o seguinte: eu acho que o direito penal assim tem que atuar quando você está prejudicando uma pessoa. Então, por exemplo, alguém quer professar uma religião, tudo, e outras não permitem, ficam zombando, constrangendo a pessoa. Isso aí ofende a liberdade religiosa, né? Agora, você faz um filme, né, como aquele da Porta dos Fundos, umas revistas como essa, ou então uma transmissão de um pastor genericamente assim, em tese, não tá. Aí ele fala no final, acho que como é que ele fala? Deus é onipresente, onisciente, onipotente, não precisa de juiz, deputado, ninguém para protegê-lo. Ok, mas tem um aspecto. Esses crimes aqui, a conduta 2 e 3, não existem só para proteger um indivíduo. Na verdade, eles existem também para proteger a coletividade. O que ele está querendo talvez fazer é assim, vamos dar uma interpretação bem restritiva para isso aqui, em razão da liberdade de religião, da liberdade de expressão, ok. Mas, em tese, tem um posicionamento oposto. E aí, pessoal, essa é a grande questão, que eu acho que é sempre assim mal resolvida, não tem uma solução objetiva, né? Como é que eu vou analisar crimes contra o sentimento religioso com essa liberdade de expressão, com essa liberdade de religião? Eu tenho balizas, eu tenho critérios objetivos para poder separar, falar, isso é liberdade de expressão, isso aqui é ofensa ao sentimento religioso. Vocês têm alguma ideia para me ajudar aí? Como é que a gente pode lidar com isso? Eu tenho sempre dado aula aí, Direito Penal 4, discutido esse tema, e até hoje não encontrei assim, um critério. Às vezes vocês vão ser aqueles que vão chegar e falar assim, não, professor, um critério ótimo para o senhor aqui é isso, se fizer isso, é crime. Se não fizer, não é crime. É liberdade de expressão e de religião. Eu vou ficar muito agradecido e vou ensinar isso nos próximos semestres. Alguma ideia? Vocês sabem se os tribunais brasileiros já enfrentaram situações como essa? A liberdade de expressão, a prática de um crime? Conhece algum caso que poderiam me trazer? Já ouviram falar de um caso de um editor de livros lá no Rio Grande do Sul? Eu ia falar isso mesmo, professor. A gente trabalhou ele em Constitucional 1. Ótimo. Então, conta para mim, Lívia, de que se trata esse caso? Você me apertou. Não, sim, não em termos genéricos. Editor de livros, que, se eu me recordo bem, assim, mais ou menos, parece que ele fez algumas ofensas, assim, contra judeus, eu não lembro bem como é que é. É isso mesmo? Eu acho que era contra um banda, não? Não, era contra judeus mesmo. Eu acho que o banda era o outro caso, Sofia. Esse do editor no Rio Grande do Sul era contra os judeus. Ele negava o Holocausto. Ele tinha um discurso muito assim antissemita, né, muito crítico aos judeus. E aí o que aconteceu? Ele foi processado criminalmente, né? Ele está praticando aí crime de preconceito, né, de discriminação racial, não sei o quê, tal. Chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo fez? Você se lembra do resultado? Eu acho que considerou como liberdade de expressão, não foi isso, não? Não, Olivia, porque acho que foi justamente o contrário. Eles acabaram que, assim, não foi uma votação unânime, mas no final reconheceram que ele cometeu crime. É porque a gente trabalhou mais de um caso aí, hoje, trocando as bolas. Então, assim, na verdade foi isso. Então ele falava, né, ele tinha um discurso contra os judeus, e aí o Supremo falou, não, isso aí é crime, você está desenvolvendo um preconceito, né, uma discriminação racial. Né? Houve até uma discussão, falaram assim, não, judeu não é raça, tal, mas aí depois falou, não é bem assim. E aí eles colocaram a questão realmente no ponto para ser debatida. O que vai acontecer, pessoal? Nós aqui no Brasil, a gente segue meio uma concepção assim europeia, né? Acaba que é o seguinte, não dá para ficar falando tudo, você não tem essa liberdade ampla e você vai responder pelos seus atos. Então, eventualmente, aqui nós temos alguma censura,
né? Igual, por exemplo, eu nem cheguei a ver, viu, pessoal, nem tive muito interesse, assim, não, embora eu gostasse do Porta dos Fundos, mas eu não assisti aquele que ele falava, né, que tinha uma coisa, um episódio lá de Natal que teria ofendido, né, os católicos, né, acho que eles, né, não sei se ridicularizavam Jesus Cristo, eu não sei bem o caso. Então, assim, aqui no Brasil até censurar, falar, não, isso aqui é ofensivo, não pode exibir. Né? E, eventualmente, se foi exibido e gerou algum dano, tem direito a uma reparação. Um sistema totalmente oposto é o sistema americano. Lá nos Estados Unidos, tipo assim, vale tudo praticamente, né? Até discurso de ódio eles aceitam. Você pode falar, de ter discurso de ódio, eu detesto judeu e não sei o quê, tal. Não pode agir, né, gente? Transformar isso em ações para chegar num ponto de, né, ter mortes e outra coisa. É difícil estabelecer, né, limite para isso, mas a princípio, lá nos Estados Unidos, eles são totalmente livres. Tanto é verdade que o Larry Flynt, imagine, ele inventa toda uma história, fala que um pastor tinha relação sexual com a mãe, que ele não sei o quê, acho que ele se envolvia lá com os meninos na igreja, tudo, então, assim, coisas absurdas. E a Suprema Corte falou, liberdade de expressão. Qual que será melhor? Essa liberdade ampla ou essas limitações? O que vocês pensam? Quem acha, vamos levantar a mão aí, quem acha que vale assim, essa liberdade ampla e restrita? Eu vi aqui que o Davi levantou a mão, depois baixou. Leandro, uma minoria. Estou pensando ainda. Não, gente, e isso é uma questão complexa mesmo, né? Eu fico imaginando assim, coloque-se nessa situação. Eu fui ofendido, você assim, esse juiz é um sem vergonha, é um professor pilantra, não sei o quê. Ofende. Eu simplesmente tenho que chegar assim, ok, liberdade de expressão. Ele não gostou da minha aula, não gostou da minha decisão. Será que isso é possível? Acaba que lá nos Estados Unidos funciona mais ou menos assim. A gente, por exemplo, nós temos aqui, veremos mais adiante, o crime de desacato. O que é o crime de desacato? Você desacatar funcionário público, você ofendê-lo, né? Então, assim, você ofende, né, a honra desse funcionário público. Lá nos Estados Unidos, tipo assim, se você não encostar num policial, você pode chegar lá enquanto ele está te prendendo ou fazendo alguma medida, você pode xingar ele à vontade. Eles não podem fazer nada, entendeu? Eles admitem que isso aí é uma coisa da liberdade de expressão. É curioso, eu estava conversando com um amigo meu aqui, segunda-feira, que ele mora nos Estados Unidos. Ele falou que, aqui nos Estados Unidos até bandeira a gente pode queimar. Não acontece nada, não é crime, não é nada. Eu sei que aqui no Brasil tem regulamentos aí sobre o uso da bandeira, né, em que situações que ela pode ser utilizada. Eles falam que se você pegar a bandeira, abraçar, sair com ela, assim, isso aí é um desrespeito, tal. Cada um com a sua coisa. Mas sabe disso tudo que me chamou a atenção? Quando eu estava lá em Michigan, eu conversei com um professor de Direito Constitucional de lá, e eu contei esse caso do editor de livros no Rio Grande do Sul. E eu falei com ele, então aí o Supremo reconheceu, tal. Aí depois que eu contei o caso, ele chegou assim, é uma pena. Eu falei, uma pena? Ele falou, olha só, pela nossa experiência aqui, uma pessoa que assim, é totalmente preconceituosa, discriminatória, tal, ela dificilmente vai parar de ser. Se a gente começa a criminalizar essa conduta, sabe o que vai acontecer? Ela vai parar de fazer em público e vai fazer escondido. E aí ela começa a atuar de maneira subreptícia, nos subterrâneos, você perde o controle dela, nem imagina o que ele está fazendo, lá na frente pode explodir uma bomba. Ele está lá com milhares de seguidores. Né? Agora, se a gente permite que ele fale isso, e a gente é capaz de se opor a isso de frente, e falar assim, você acha isso? Eu não acho não, e tal, e vai para o debate, para o embate, né, assim, no discurso, é a melhor coisa. A gente sabe com quem nós estamos lidando. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, tem uma certa razão. Será que a gente tem que criminalizar esses tipos de conduta? Porque esse pastor Von Helder, né? Será que ele vai parar de falar mal da Igreja Católica? Será que agora ele reservadamente ele está falando lá com os fiéis, né? Assim, não vão tornar isso público, não, mas aqui, é isso mesmo, não serve e tal, vocês têm que ficar aqui, vamos chamar mais pessoas. Então, assim, eu achei interessante o argumento desse professor.
né? É muito difícil a gente imaginar uma liberdade absoluta, né? Tão ampla e restrita. Mas, assim, é uma coisa que me seduz, sabe? Eu estou vendo aí, por exemplo, nós já falamos isso nas nossas lives, né, de quarta-feira, com os outros professores. Aquele inquérito no Supremo Tribunal Federal, né, o inquérito do fim do mundo, sobre as ofensas contra o Supremo, está enquadrando na Lei de Segurança Nacional, tudo. Gente, isso aí, assim, no fundo, eles estão proibindo a liberdade de expressão, estão criminalizando. E eu tenho certeza que essas pessoas não vão parar de falar mal do Supremo Tribunal Federal. Né? Eles podem ter tomado um susto, tal, mas eles vão continuar. E assim, você vê hoje em dia tem pessoas que estão sendo presas por manifestar em palavras. Eu não sei, eu acho isso tão ultrapassado, gente. Você prender uma pessoa por falar, deixa o idiota falar à vontade, deixa... Às vezes é um idiota tão grande que não dá nem para me sentir ofendido. Ou ele foi muito grosseiro, me ofendeu, que ó, eu vou fazer uma reparação, né? Que era indenização, pelo que você está me falando aí, essas inverdades. Mas, assim, prender uma pessoa por isso, será que é a situação? Em resumo, nós não temos aí muito critério para isso. Talvez possamos adotar isso, ó, uma liberdade ampla ou temperamentos. O problema da liberdade ampla é que você tem que aceitar muita coisa, né? E vai ser muito incômodo. O problema dos temperamentos é esse. O que vai ser realmente crime e o que não é? E aí o Vitor está falando aqui, ó, a doutrina realmente eles têm dificuldade, né, em saber se isso aí é criminoso ou não. Tal. Será que isso aí já não é indicativo de que está ultrapassado esse crime? Será que o professor Túlio não está certo em falar, ó, gente, ó, só se ofender uma pessoa específica, a gente considera crime. Fora isso, é liberdade de expressão, é liberdade de religião. Ok? Depois vocês deem uma... E aí o que aconteceu? Para terminar a história, o pastor von Helder, ele foi, na verdade, acusado por 2 crimes. Dessa lei aqui, ó, essa lei que é aquela lei muito utilizada na discriminação racial, o artigo 20. Mas esse artigo 20, além de falar de discriminação ou preconceito de raça, também fala de religião. Né? E tem uma pena, acho que um pouco maior do que a do crime do 208. Ele, na verdade, ele foi denunciado pelas 2 infrações e foi condenado, acho que a 2 anos e 2 meses por esses 2 crimes, em concurso material. Eu confesso para vocês que eu não acho que é a coisa mais certa. Assim, pode ter algum detalhe no processo, né, que eu não tenho conhecimento. Mas, para mim, ele praticou uma conduta só. Se ele praticou uma conduta só, a princípio ele responde por um crime apenas. Nesse caso específico dele, eu acho que a conduta mais adequada para ele, embora com a pena menor, era o do artigo 208. Né? Por quê? Porque é pelo princípio da especialidade. Aqui, ó, ele vilipendiou, né? Vilipendiar é ultrajar, publicamente, um objeto de culto religioso. Não foi uma discriminação religiosa genérica. Né? Então, acho que pela especialidade, acho que se aplicaria aqui. Mas o juiz, no caso, condenou ele aí a 2 anos e 2 meses pelas 2 infrações. Mas essa é a beleza do direito, né, gente? Cada um pensa uma coisa, para o mesmo problema se arruma 1000 soluções. É a beleza ou a tristeza, né? Vamos em frente? Alguma dúvida? Querem dizer alguma coisa? Ou podemos passar para o caso do Ronaldo Esper? Vocês já tinham ouvido falar dele? Ele já chegou a ser um pouco famoso, né? Hoje ele está meio, acho que apagado. Vocês conseguiram ver o vídeo que envolve o caso do Ronaldo Esper? Quem pode me resumir aí brevemente o que aconteceu? Para quem que não teve a oportunidade de assistir. Eu vi, foi basicamente, ele tinha uma mulher, tinha morrido há 32 dias, até uma idosa, eu acho. Não, Luiz, não, esse é o 3º caso. Tem um segundo caso, que é um negócio do furto de uns vasos no cemitério. Ah, nossa, sim, esse aí foi também. Então, conta aí se você viu. Tá. Então, ele é famoso, né, que ele é estilista, designer. E aí ele foi pego, que ele foi no cemitério e roubou, acho que foi 2 vasos de uma sepultura. E aí foi... O processo foi isso, só porque ele roubou os 2 vasos lá, aí seria ou não, né? Aqui, na verdade, ele roubou ou furtou? Furtou, verdade. Gente, é só assim, porque o roubo, já que você está contando o caso, às vezes o pessoal roubou, nossa, então às vezes ele estava armado, ele bateu no segurança, mas afinal não. Ele furtivamente
né? Acho que o furtivamente vem do furto, né? É uma coisa mais leve do que o roubo, não tem a violência ou grave ameaça. E eu acho que tem um detalhe importante, gente, nesse caso, que talvez o beneficiaria. Você se lembra, Isa? Alguém pode ajudar? Questão do remédio? Hã? Eu ia falar porque ele falou que estava sob efeito de remédio. Isso, Então, assim, foi dado, assim, não digo essa desculpa, mas essa justificativa. Falou, ó, ele estava sob efeito de medicamentos. Será que isso aí realmente poderia isentá-lo de pena ou não? Vamos discutir. Mas, assim, a princípio, igual a Isis falou, ele furtou lá, subtraiu os vasos. Pode enquadrar no artigo 155. Mas aqui, ele também, será que ele violou ou profanou uma sepultura, uma urna funerária? Porque, assim, talvez lá não tenha sido deixado claro, mas eram 2 vasos que ornamentavam uma sepultura. O que vocês pensam? Houve essa violação? Houve só o furto? Ou não houve nada? E tá bom demais. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, na prática, assim, eu acho que foi furto. Porque quando fala violação de sepultura, dá a impressão que você tem que abrir, né, e tal. Não necessariamente pegar o cadáver e tirar, até porque esse seria outro crime. Mas, assim, destruir mesmo, sei lá, internamente, assim. Eu acho que o vaso era um ornamento, era meio que fora da sepultura. Sim. Mas, se for olhar, vai ser mais benéfico para ele ser denunciado por esse crime e responder por esse crime, porque a pena máxima é menor que a do furto, né? Sim. Então, depende da estratégia que o advogado for usar. Clarice, só para você ver como é que são as coisas. Eu vou falar mais adiante, se eu esquecer, você me chama a atenção. Mas parece que a pena é maior, não tem dúvida nenhuma. Mas dependendo, pelo furto, ele pode ter melhores defesas. Entendeu? Eu concordo também. Concordo. Né? Então, assim, dependendo, a gente, né, quando um advogado, né, um defensor vai escolher qual vai ser minha tese de defesa, acho que ele tem que ponderar isso, né? Nem sempre só olhar a pena, mas isso aqui eu tenho uma defesa mais forte nesse aspecto. Vocês já foram lá no cemitério do Bonfim? É o mais antigo aqui de Belo Horizonte, eu acho, né? Quem nunca foi, eu acho que tem, agora na pandemia não está tendo mais, mas lá tinha até excursão. Tinha um professor acho que de história, que ele ficava lá falando, esses são os túmulos aí, mais famosos, não sei o quê, papapá, tudo, a arquitetura. Quem já foi lá vai notar assim, que famílias muito ricas têm verdadeiras construções que são as sepulturas. Na verdade, assim, eles fizeram uma capela, aí dentro da capela tem tipo assim, tem um lugar para sentar, para rezar, tem cruz, tem santos, tem, né, ornamentos, e aí tem os locais lá para colocar o caixão. Será que, por exemplo, alguém que entra na capela e pega as coisas violou sepultura? Ou violar a sepultura é só mesmo o sarcófago lá do faraó? O que vocês acham? Pichar, eu fico pensando, chegou lá e pichou a capela inteira, então o túmulo todo foi todo pichado. Isso aí é profanar uma sepultura? Ou para profanar a gente tem que abrir? Eu acho que é 100%. Você chegar profanar, né? Eu acho. E assim, talvez eu tenha entendido errado, mas pelo que na decisão do caso tinha falado que o negócio estava meio abandonado. Não, não, Sofia, mas não adianta o fim da história, não. Tá, desculpa. Mas depois a gente vai chegar lá. Mas aqui, olha só para vocês verem como é que são as coisas. Às vezes no júri acontece isso. Só desconsiderem o que a testemunha falou. Vocês vão conseguir desconsiderar o que a Sofia falou para analisar o resto do caso? Eu acho que talvez não, então é muito difícil, né? Mas assim, que tese de defesa que a gente poderia sustentar para o Ronaldo Esper? O que vocês pensaram? Ou ele não tem defesa nenhuma aí, tem que se declarar culpado, faz uma suspensão condicional do processo e pronto, está resolvido o problema. O professor. Pode falar. Eu ia falar que, na verdade, eu concordo um pouco com o que a Clarissa disse. No caso, quando você tem, assim, acho que um vaso e tal, por mais que ele esteja ali ornamentando um espaço que é um espaço de respeito ao morto, você subtrair o vaso em si não descaracteriza
talvez esse espaço meio sagrado ali para os familiares e tal, esse espaço de respeito. Sim. É diferente, por exemplo, você pichar, que aí você está realmente, assim, destruindo, descaracterizando completamente aquele espaço, né? Aí eu acho que a questão de violar ou profanar estaria um pouco nesse sentido, porque o vaso em si, acho que você pode só substituir por outro depois, e aí, assim, eu acho que enquadraria mais em furto, porque é um bem patrimonial, é uma coisa que você consegue substituir depois, né? Agora, por exemplo, se a pessoa quebra ali a sepultura, ou se ela picha com uma mensagem muito ofensiva, mesmo que se apague, a violência ela foi colocada, né? Então, eu acho que o fato de ser um crime que ele tem uma certa agressividade, uma certa violência, que não se configura em só pegar um vaso. Porque eu acho que tem gente, né, que invade cemitério, às vezes, né, principalmente nesses mausoléus, assim, que são mais chiques, às vezes para roubar objetos, mas, Sim. assim, a ideia da pessoa é só pegar uma coisa que tem um valor patrimonial, não necessariamente atacar quem está lá dentro, né, as pessoas que foram sepultadas ali. Eu acho que a intenção, o dolo da ação é bem diferente. Sim. Ô, Gabriela, e tem, assim, os cemitérios, igual esse do Bonfim, tem vigilantes lá, sabe por quê? Que tem pessoas que vão lá para furtar, e não é furtar, tipo assim, vaso, tudo não. Às vezes eles vão lá, abrem o caixão para procurar o quê? Dente de ouro, sabe? Alguma coisa, assim, algum objeto dentro do caixão que tenha valor. Às vezes a pessoa, não, vou ser enterrada com meu relógio, com meu cordão, que eu usei a vida toda, meu cordão de ouro e tal. Então, assim, ó, são as barbaridades. Então, isso aí realmente não é raro, entendeu? Clarice tinha levantado a mão, baixou. Então, assim, aí, Gabriela, vai lá, Clarice. Não, é que eu queria falar, tipo assim, concordar com a Gabi, que é isso mesmo que eu tinha pensado, eu não tinha conseguido, tipo assim, falar com as palavras certas, mas eu acho que é exatamente isso, porque eu penso, quando você pensa em, por exemplo, o verbo profanar, quer dizer que você vai desrespeitar aquele sentimento ali de coisas mais santa e tal, religiosa, e eu não acho que tenha sido o caso dele, tipo assim, Sim. zero, e violar também, igual eu falei, no sentido de destruir. Então, assim, se eu fosse defender ele, assim, primeiramente eu usaria a tese, sei lá, tentaria excluir a culpabilidade no sentido de falar que ele estava sob efeito de remédio e que não tinha como ter consciência da licitude do fato, porque realmente tem remédio que é muito forte, né? Então eu ia pensar por essa tese Também. primeiro, e porque aí, no caso, dependendo, ele poderia ser até não ter crime envolvido, né? Sim, Deve ouvir. perfeito. E em segundo lugar, igual você falou, eu não sei assim qual dos dois crimes que teria as melhores teses, mas considerando só a pena, tentaria primeiro o 210, depois o furto. Mas eu teria que olhar as outras circunstâncias, né? Porque às vezes o furto tem muito mais circunstâncias dentro do código para a gente olhar, ver se tem algum jeito de, sei lá, de reduzir essa pena dele, não sei. Isso, eu acho que tem que fazer essa análise. Bom, pessoal, acho que uma coisa que nos ajuda também, sabe o que é? A gente interpreta, né, lê aqui o tipo penal, violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Aí a gente, tipo assim, ó, talvez em tese ele tenha praticado isso. Mas a gente acha que sempre tem que levar em consideração qual que é o objeto jurídico que está sendo tutelado, sabe? O bem jurídico. Então, assim, nesse caso aqui, é o respeito aos mortos. Então, talvez a explicação da Gabriela tenha algum fundamento nesse sentido aqui, ó. Ele teve uma intenção exclusivamente patrimonial. Assim, né, gente? Tudo aqui isso aqui é uma tempestade cerebral. Estou apresentando ideias, não estou falando que está certo, não. Então, ele foi lá para poder subtrair um vaso que ele venderia depois ou usaria como ornamento na casa dele e tal. Teve uma intenção patrimonial. Talvez ele não teve nenhuma intenção, um dolo de desrespeitar quem estava ali enterrado. Agora, aquele pichador que vai lá e talvez piche o túmulo todo, ele talvez tenha uma intenção de, assim, eu estou, de certa maneira, né, todos os povos no mundo, né, gente, sempre tem uma coisa de sagrado, de venerável, né, aos seus mortos, né. Então, às vezes, você pichar isso aí, você, peraí, você está desrespeitando, né, a pessoa que está aqui enterrada, é um parente meu, é minha família, isso é inaceitável. Então, assim, talvez possamos sair por aí. Qual que lesa realmente o bem jurídico de respeito aos mortos, né? Qual conduta que desrespeita aquele sentimento, né, que nós temos em relação aos nossos mortos? Vocês falaram, então,
Violar ou profanar sepultura ou urna funerária, que talvez não seja o caso, aí, gente, né, tecnicamente, nós não vamos falar isso no processo, né, na defesa, que, ó, não, isso aí não é crime, não. Acho que a gente tem que ser, tipo assim, não é crime por quê? A conduta, acho que é atípica, né? O tipo penal prevê isso, e nós estamos vendo que o que ele fez não pode ser violação de uma sepultura ou de uma urna funerária, não é? Então, foge do tipo penal. Falaram aí da questão né, dos medicamentos que ele tomava, ele poderia ser inimputável ou semi-imputável. Eu fiquei pensando aqui, diga aí, Clarice. Eu fiquei com uma dúvida sobre isso. Por exemplo, se eu sou juíza, e aí na denúncia chega o 210, e eu não acho que é, aí eu posso colocar a conduta da pessoa em outro, ou eu, tipo assim, eu tenho que absolver porque na denúncia não teve a previsão do que eu pensei que era? Não, Clarissa, pode, sabe? Assim, não é o corriqueiro, mas já tem decisões do Supremo Tribunal Federal e nós não temos uma regulamentação específica disso. Mas tem decisão do Supremo que fala que pode. E eu já fiz isso, entendeu? Então, por exemplo, está denunciando aí pelo um roubo, mas eu analisei tudo, eu estou vendo, peraí, gente, mas não teve violência e grave ameaça. Eu posso receber a denúncia já falando que é furto. E sabe o que é que acontece às vezes nessas situações? Na prática do roubo, a pessoa não tem benefício quase nenhum. Agora, se foi oferecida uma denúncia por furto, ele vai ter direito à suspensão condicional do processo, ele já pode ter, é mais fácil de obter uma liberdade provisória, entendeu? Então, assim, é possível o juiz fazer isso, ele não precisa absolver, sabe? Mas aí é o seguinte, a denúncia tem que narrar essa conduta. Ó, fulano, ele subtraiu bens, não sei o quê, tal, de certa maneira, e aí ele, em desrespeito ao morto que lá estava, tudo, aí você fala, ó, tá aqui, dá para perceber que além do que não é um simples furto, é uma violação de sepultura. Então, assim, é permitido sim, ok? Pessoal, vocês estão falando aqui em defesas, né? Eu tentei mais ou menos, aí peguei essas duas de vocês, pensei em outras, vamos lá nelas, né? Antes de mais nada, só para relembrar, a defesa penal tem uma certa ordem. Então, nós primeiro falamos de preliminares, mas aqui acho que não vem ao caso, né? Ele nem conhece o processo. Nós estamos discutindo se ele é culpado ou inocente. Mas, assim, em tese, incompetência, nulidades, tudo, alega em primeiro lugar. Existe alguma causa de extinção da punibilidade? Não, também não é o caso aqui. Nós não estamos falando nada de morte, prescrição, tudo. Nós estamos preocupados só em discutir se é culpado ou inocente. Mas, em tese, né, temos que avaliar sempre isso. E aí, sim, é culpado ou inocente? Alguma dessas teorias aqui se aplica? Teorias não, né? Hipóteses. O fato não ocorreu, não há prova de que ele participou do crime, a conduta é atípica, tem exclusão de ilicitude, culpabilidade e tal. Nesse caso, foi alegada aí, né, será que os medicamentos o afetaram? Se eu falar isso, né, gente, ó, uma insanidade mental, ele é inimputável. O que seria isso? Ele vai ser uma excludente de culpabilidade. Não, a conduta foi aqui, ó, o vaso não valia nada, era um vaso de barro lá, tudo, eu vou aplicar o princípio da insignificância. Se eu aplico o princípio da insignificância, onde que eu estou atuando no crime? Eu estou atuando na tipicidade. Né? A conduta típica, ela deixa de ser típica porque não houve uma lesão, a lesão foi ínfima. Então, eu vou aqui, ó, é nesse item aqui que fala que a conduta é atípica. Não, mas eu estou falando de outro tipo de atipicidade. Eu estou considerando que aquilo não é uma violação de sepultura. Ele simplesmente pegou um vaso, não caracteriza o crime do 209. Não, então também é uma conduta atípica. Aí, estado de necessidade, eu imaginei, mas isso aqui, ele furtou para poder vender e sobreviver? Não, acho que não é o caso, né? Mas essas duas condutas, essas aqui principais aqui, eu acho que são importantes mencionar. Será que a gente poderia, a pessoa fala que está sob medicamento, ela é isenta de pena? O que vocês acham? Não, ele estava sob efeito de medicamento, tudo, aí cometeu o crime, matou, né, a mulher dele. Ele vai ser isento de pena? O que vocês me dizem? Em que circunstâncias que isso poderia justificar a conduta, né? Assim, exculpar a conduta? Não, eu acho que isento de... Não necessariamente que a pessoa usa remédio, ela é isenta de pena. Até porque nem a pessoa que tem doença, assim, né, é isenta de pena. Eu acho que vai depender tudo da análise do caso concreto. Se a gente provar que no momento do crime, aquela pessoa não tinha
como saber da licitude do fato ou não tinha, sei lá, devido controle sobre as próprias ações, aí eu acho que talvez poderia ser o caso de ser uma excludente de culpabilidade. Mas não é, né? Tem que ser muito bem provado isso, que realmente a pessoa não tinha controle, não tinha mesmo como saber que aquilo era ilícito né? Ou então não tinha nem como controlar o que ela estava fazendo, não tinha condições de se controlar. Ô, Clarissa, perfeito, viu? Você joga no meu time, eu penso por aí. E um detalhe, né, gente? Às vezes nós podemos, sei lá, não sei se vocês já viram algum filme, eu já vi filme americano que fala, ó, a pessoa se medicou, cometeu um crime, foi isento e tal. Ó, aqui nos meus 20 anos de carreira, 21 anos de carreira, eu nunca vi um caso desse que gerasse uma absolvição, sabe assim, que passou por mim. Eu já tive vários casos, eu queria falar de 3 deles aqui rapidamente, sobre essa questão da insanidade mental. Eu lembro um primeiro, o que aconteceu? Era um senhorzinho, ele foi lá na agência do INSS, cancelaram o benefício dele, ele ficou meio revoltado, ele quebrou a agência toda. Aí ele foi denunciado aí por dano contra o patrimônio público. E aí chegou lá na audiência, tudo, aí o advogado de defesa falou, doutor, eu quero pedir aqui o incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal. Gente, para eu deferir um exame desse, a pessoa tem que trazer muita prova de que tem algum fundamento. Não basta chegar e falar assim, ele que é louco. Não, ele é louco, todo mundo tem um pouco. Mas eu falo o seguinte, ele já tem internações, ele está sob efeito de medicamento, tem relatórios médicos que falam isso e tal. Se houver esses elementos consistentes, eu autorizo, né, o exame de sanidade mental. Nesse caso, havia. Eu achei que não ia dar em nada, pessoal. Eu falei, não, eles estão enrolando. Porque o que acontece, pessoal? Quando você determina um incidente desse, às vezes o processo fica parado por anos, aguardando uma perícia. Então é muito ruim, aí está a prescrição correndo, tudo. Então eu evito ao máximo também isso. Mas aí foi feito o exame, qual que foi a conclusão? É doido mesmo. Doido assim, né? No dia do evento, o perito responde isso, né? Ele não tinha consciência, né, ele não tinha consciência da ilicitude daquele fato, nem capacidade de se autodeterminar de acordo com o entendimento, né, o correto entendimento. Então, assim, o que acontece? É curioso. Eu vou e falo assim, ó, existe uma conduta típica, ilícita, mas não é culpável. Então, não existe crime. Aí eu absolvo o réu e condeno ele e aplico uma medida... não é sócio-cadeia, não, medida... Me ajuda aí. Medida de segurança, que pode ser o tratamento ambulatorial ou uma internação. Então é interessante, eu chego assim, ó, ante o exposto, absolvo fulano. Porém, aplico a medida de segurança de tratamento ambulatorial. Foi o que eu fiz para ele. Teve um outro caso de uma funcionária da Justiça do Trabalho. Ela foi processada que ela estava recebendo dinheiro lá, né, fazendo corrupção. E aí chegou lá, tal, advogado, doutor, essa aí é famosa lá, ela é doida, não sei o quê, tudo. Eu falei, ela já rasgou dinheiro? Eu falei, não sei, riu assim. Eu falei, que doido aí que está recebendo dinheiro é uma coisa, agora doido costuma rasgar dinheiro. Mas apresentou um exame ou outro lá, eu falei, não, vamos marcar então um exame médico legal. Marcou o exame, nada feito, pessoas totalmente conscientes, tudo, tal, e acabou que ela foi condenada. O último caso, acho que era o que nem precisava de exame, mas é a vida, né? Isso aqui foi na Justiça Estadual. Tinha um rapaz lá, eu chamei ele de Feijoada, né? O Feijoada era tipo assim, ele era uma figura folclórica da cidade dele, no interior. E aí, ele, assim, os meninos iam lá na casa dele, assim, tacava pedra nele, ele saia correndo atrás dos meninos. Aí passou um tempo assim, o Feijoada sumiu. Cadê o Feijoada, não sei o quê, tal, tal. Aí ele meio desapareceu, a polícia foi chamada porque estava um cheiro horroroso vindo da casa dele. Aí a polícia foi lá na casa dele, pediu para ele abrir a porta, ele abriu tudo. O que tinha lá na casa dele? Ele tinha matado uma pessoa, ele destrinchou a pessoa toda, aí ele pegou uns balaios de palha lá, colocou os pedaços das pessoas, da pessoa lá nesse balaio. Tinha pedaços de carne pendurados, salgados, né, para conservar no teto da casa dele. E tinha isso aí tudo nas fotos, gente, as fotos do processo, né? E dentro lá de uma panela, né, tinha um feijão preto com um pedaço de dedo e outros pedaços de carne, que ele estava comendo. Então, por isso que eu estou chamando ele de Feijoada, mas assim, é uma história horrorosa, né? E aí o que aconteceu? Precisa de um exame de insanidade mental para falar que ele é doido? Gente, ele é doido de tacar pedra. Mas mesmo assim é obrigatório que haja um exame. Não, mas ele já é interditado civilmente, a família já interditou.
não tem problema. Isso é um indicativo de que precisa do exame. Ou seja, só se prova inimputabilidade penal, né, questão da insanidade, por meio de um exame pericial. E aí foi feito o exame pericial, falou que ele era doido, eu não esperava outro resultado. E aí ele foi absolvido, mas aplicou a medida de internação. E aí, assim, né, eu lembro que às vezes acontecem umas situações dessas, eu falei, hoje em dia ter tirado umas fotos do processo, alguma coisa assim, não tirei. Mas outro dia eu contava isso numa sala de aula, chegou um aluno, professor, eu conheço o Feijoada. Gente, ele não chama Feijoada não, viu? Eu que estou dando um nome, assim, de humor, é um humor sarcástico. Mas, assim, eu conheço ele está lá, eu faço estágio num hospício tal, num hospital psiquiátrico, e ele está internado lá. Eu já vi o processo lá. Eu falei, oh, então tira umas fotos para mim, tira um xerox, aí eu tenho esse xerox aqui em casa. Né? As fotos lá na casa, em preto e branco, nossa, era uma coisa horrorosa. Né? Então, assim, a gente sempre precisa disso. Antes de passar a palavra para a Karina, só para concluir, então. Então, nessas situações, o que acontece? Quando você alega que a pessoa tem um problema, uma deficiência mental, né, ela não estava no seu estado mental correto, adequado, né? O que vai acontecer? O advogado ele perde um pouco o controle da defesa, né? Porque isso aí que vai acontecer, vai para o perito. O que o perito falar, provavelmente o juiz vai acatar. E aí, então, né, Mas com relação ao medicamento, pessoal, o medicamento é a mesma coisa que a embriaguez fortuita, involuntária, né, decorrente de caso fortuito ou força maior. Você tem que comprovar que, tipo assim, ele tomou aquele medicamento de uma maneira involuntária, né, decorrente de caso fortuito ou força maior. Ou seja, ele não sabia dos efeitos colaterais, ele não sabia que misturado com não sei o quê poderia dar um efeito. Normalmente isso é coisa de cinema, gente. Não estou falando que não existe, mas eu, na minha experiência, nunca vi. Diga lá, Karina. Não, professora, era exatamente isso que eu ia perguntar, se a gente podia, assim, acho que é muito pouco aplicável na prática, né, mas se a gente podia fazer uma analogia com a embriaguez total e fortuita. Era exatamente o que você falou. Não, na verdade, não digo nem que é uma analogia, é o dispositivo do Código Penal que fala da embriaguez é justamente esse caso, né? Tipo assim, quando a gente fala embriaguez é por álcool ou qualquer outra substância, né? E essa qualquer outra substância... É o álcool e qualquer outra substância. Então, essa outra substância pode ser um medicamento, né? Então, esse é o enquadramento. Vai lá, Clarissa. Pois é, mas eu não sei se eu concordo muito, não, porque, tipo assim, quando a pessoa... Eu acho que tem pouca diferença quando você usa álcool e outras drogas. Tipo assim, com essa intenção, né, sei lá, de se furtar de uma responsabilidade e tal, e às vezes você precisa de tomar o remédio, entendeu? Eu acho meio diferente, assim, que o álcool e a outra droga você não precisa de tomar. Agora, o remédio, às vezes, é uma necessidade, entendeu? Não, aí, como é que perfeito. fica? Não, eu acho o seguinte, numa situação como essa, igual assim, eu como juiz, o que eu faria? Eu falei aqui, ó, você está sendo tratada? Como é que é o tratamento? Que tipo de medicamento? Você sabe os efeitos colaterais desse medicamento? Você sabe que podia misturar? Por exemplo, a pessoa tomou um medicamento muito forte e depois tomou álcool. Será que é uma conduta assim que é aceitável, digamos assim? Porque nós temos no nosso Código Penal aquela teoria do actio libre em causa, né? A pessoa começou a se embriagar voluntariamente, aí depois ela nem lembra o que aconteceu, mas ela cometeu um crime. Pelo Código Penal, muitos autores são críticos em relação a isso. Falam, isso é uma responsabilidade objetiva. Mas, a princípio, qual que é a justificativa? Falou, não, aqui, ó, ele inicialmente estava são, ele, por conta própria, voluntariamente resolveu se embriagar, ele ficou tão doido que cometeu um crime, apesar de não lembrar, não ter nenhuma lembrança do que aconteceu. Para o direito penal brasileiro, isso continua sendo um crime. Então, assim, o remédio, eu acho que também está nessa situação. Ou ele vai ser uma actio libera em causa, ou vai ser a embriaguez involuntária decorrente de caso fortuito e força maior. Temos é que provar isso, né? Então, eu falo assim, esse do Ronaldo Esper, estava isso. Outra coisa, né, pessoal? Depende do tipo de medicamento. Tem medicamentos que, na verdade, eles são para deixar a pessoa mais lenta, né, mais, assim, meio dopada, né, para poder controlar, às vezes, a pessoa que é muito impulsiva. É possível, logicamente, tem aquelas anfetaminas, tem um efeito oposto, né? Você vai receitar um medicamento, a pessoa que é muito parada, para ela ter mais atividade. Talvez sim, mas normalmente essas questões, pelo menos assim, o que eu também já vi, né, gente, é muito variável as experiências.
Mas, assim, eu não sei se tem algum médico aqui, psicólogo, psiquiatra, até para me corrigir se eu estiver falando bobagem. Mas tem muitas doenças, né, assim, problemas psiquiátricos, tal. A medicação é no sentido de dar uma lentificação no paciente e não de estimulá-lo, né? Então, esse efeito aí, não, ele tomou medicamento e aí, pá, saiu cometendo um crime. Tudo tem que ser analisado, viu, Clarice? Eu concordo com você, ó. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho que a prova, nossa, eu seria muito minucioso. Porque sabe qual que é o problema? Senão meio que abre uma janela para isso, né? Uma válvula de escape. Fala, gente, descobri um jeito de cometer crime. Só tomar esse tipo de medicamento vai te dar um efeito assim, tal, que pronto, você vai poder... as drogas, né? A droga tem sido utilizada ultimamente como um estimulante para a prática do crime. A pessoa às vezes não tem coragem, lá é cocaína, é não sei o que, tal, vambora, e é crack, fica totalmente louca e comete crime. Acaba que ela responde por isso. É possível que, às vezes, um viciado em crack está totalmente fora de si quando cometeu o crime. Mas o que acontece? Actio liberem causa. Ele, inicialmente, né? Mas você pode, se for um viciado mesmo, dependendo, né, o uso de substância entorpecente é uma patologia, né? Você ser dependente de drogas. Se tiver comprovado isso, vai ser absolvido. Vai falar que ele não tinha capacidade de se autodeterminar. Tá bom? Deu para esclarecer tudo? Deu, tá, eu concordo, eu também acho que é isso. Aqui, ó, gente, princípio da insignificância. Vocês sabem qual que é o valor de um princípio da insignificância? Até quanto que vai isso? O que vocês consideram aí que dá para... A gente consegue estabelecer um teto? Não é um salário? Um salário mínimo, R$1.100? Ô, professor, eu acho que não tem isso muito colocado, não. Pelo que eu entendo, o princípio da insignificância ele se aplica com base em quem sofreu ali aquela ação. Então, por exemplo, se você vai roubar um botijão de gás de uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que é muito pobre, para ela não é insignificante aquilo. Eu acho que ele é meio relativo no caso concreto. Mas o que eu acompanho, assim, dos meus amigos que trabalham no tribunal, é que praticamente não é aplicado. Na maioria das vezes, assim, por mais barato que seja o bem que às vezes foi subtraído, tem sempre uma alegação de que aquilo é significativo, que se tiver uma ação reiterada, aquilo pode somar numa perda grande no patrimônio, e aí o princípio da insignificância raramente é aplicado. Aqui, gente, ó, o princípio da insignificância, parece que quem falou assim, primeiro delineou foi o Weltzel, né, na Alemanha, que fez o finalismo, mas quem que tornou ele famoso, sobretudo aqui no Brasil, foi o Klaus Roxin. O curioso é que parece que ele não é aplicado na Alemanha, né? A gente que pega a coisa aí e trouxe para a nossa realidade. Talvez isso, na nossa realidade, ele seja aplicável, né? Mas, assim, o que acontece? A Gabriela falou, não, aqui o pessoal não aplica. Realmente, eu vejo os tribunais de justiça do país, eles são mais, como é que fala, reticentes em aplicar isso. Tanto é que, às vezes, chega um caso do Supremo Tribunal Federal, eu já vi um caso lá, eu não esqueço desse, era o Bill Clinton, acho que o nome dele era em homenagem ao presidente dos Estados Unidos. Ele furtou um boné de R$25, mas ele foi preso logo em seguida e devolveu o boné para o dono. E ele estava sendo processado. Aí chegou lá no Supremo Tribunal Federal e o Supremo falou, aplicou o princípio da insignificância, mandou arquivar esse processo. Eu costumo aplicar, gente, né? O Supremo aplica, eu estou aplicando, eu sigo a jurisprudência. Mas, assim, eu gosto dele? Não gosto muito, não. Eu acho toda coisa errada, gente, tinha que ter uma resposta social. Então, assim, por que uma pessoa, às vezes, tem direito, eu estou aqui parado num sinal, uma pessoa vai e furta uma camisa que está no banco de passageiro. A camisa é barata, assim, R$100. Peraí, mas ele então pode furtar, não vai acontecer nada com ele? Não. Aí ele pode, então, voltar no outro dia e furtar novamente a camisa? Se você for aplicar sempre o princípio da insignificância, sim. Por isso que, assim, em casos de reiteração delitiva, eu acho que não tem que aplicar o princípio da insignificância. Senão você vai criar uma cota de crime, né? Aí eu vou ali na padaria, furto R$50 do caixa. Aí no outro dia eu volto 50. Não, sempre eu cometi delitos insignificantes. Ou seja, no final do mês deu R$1.500, mas cada dia é um dia, né? Então, assim, a gente tem que ponderar, né, quais são os requisitos. E como a Gabriela também falou, eles avaliam a condição econômica do ofendido. Às vezes você furtar, né, sei lá, qual que é o exemplo? Furtou um celular velho de um cara rico.
é insignificante. Ah, não, mas é de uma pessoa que teve dificuldade de comprar o aparelho e aquele é o único que ajudava a família, né, para poder fazer a comunicação. Ah, então já não é tão insignificante. Então, assim, tem vários critérios para poder ponderar isso. Eu quis trazer esse recurso especial do STJ, se eu não me engano, o valor está em torno de R$300. Então, assim, esse foi o maior valor que eu já vi de princípio da insignificância, sabe, para crimes contra o patrimônio. Então, eu penso o seguinte, ó, já que esse é o maior valor, passou de R$300, eu já não reconheço insignificância. Outra coisa, vocês tinham falado logo no início, aquela questão do furto, né? Vocês falaram, o furto, o insignificância vai ser um salário mínimo. Na verdade, nós temos o furto privilegiado. É aquele furto praticado por réu primário, bons antecedentes, cujo valor do bem subtraído, né, é inferior a um salário mínimo. Né? É de pequeno valor. Esse pequeno valor hoje é tido como um salário mínimo. Então, nós vamos ter, acho que, 3 gradações. Nós temos um furto que aplica a insignificância, para mim, até R$300. Nós temos um furto de pequeno valor, que vai até R$1.100, de 300 a 1.100. E nós temos um furto acima de 1.100, que aí não tem escapatória. Né? Aí é a pena de 1 a 4 anos. No furto privilegiado vai ter uma redução de pena. A gente podia pensar, o Ronaldo Esper, qual que era o valor desse vaso? Né? Por isso que eu falei, a gente tem que ver, para o furto eu consigo aplicar o pequeno valor, eu consigo aplicar a insignificância, na violação de sepultura eu não consigo, é mais difícil. Então, talvez valha a pena eu defendê-lo que ele praticou um furto e pedir para aplicar a insignificância, a conduta vai ser atípica. Ou então aplicar a causa de diminuição de pena. Entendeu? Então, aí o advogado tem que pensar melhor a alternativa. Outra questão, a tipicidade, né? Aí a sepultura, aquilo lá é sepultura. Existe um livro aí, gente, está na biblioteca, né? A biblioteca está fechada, Direito Penal Funerário. Se eu não me engano, acho que foi lá que eu vi que tem uma interpretação ampla e restritiva do que é sepultura. Para uns, sepultura é aquele sarcófago, é o jazigo ali. Para outros, numa interpretação mais ampla, é tudo que adorna o jazigo. Quando você está lá preparando, né, uma sepultura para alguém, você não está preocupado só lá com o jazigo. Por exemplo, no cemitério do Bonfim, coloca às vezes vasos, constrói uma capela, bota uma cruz, tal. Qualquer lesão a um bem daquele seria uma profanação daquela sepultura, né? Seria um ataque à sepultura. Então, a gente pode pensar nisso, ó. Como tese de defesa, eu vou compreender que a sepultura tem a visão estrita dela. E nada daquilo foi praticado. O que foi feito foi subtração de um vaso que é um mero ornamento, que não faz parte da sepultura. Né? Então, assim, tem caminho para tudo. Moral da história, né? Foi acho que a Sofia que já adiantou. O que aconteceu? O juiz, analisando o caso, ele chegou e falou assim, nesse caso aqui, na verdade, a informação que eu não passei no problema, né? Não tinha na reportagem, né, gente? Mas o juiz chegou assim, isso aqui, na verdade, ele pegou esses 2 vasos de um túmulo que estava lá abandonado. Não tinha, parece que ninguém enterrado, não sei. Então, ele pegou lá, era uma coisa sem dono, res nullius. O furto é subtrair coisa alheia. Isso aí, como era coisa sem dono, a conduta é atípica. E aí o juiz foi e absolveu o Ronaldo Esper. O que vocês acham? Boa solução? Diga, Clarice. Não achei muito boa, não, porque, assim, eu não sei como, na verdade, eu não sei como é que é em outras cidades. Por exemplo, na minha cidade, mesmo que não tenha ninguém enterrado, aquele terreno de cemitério é de alguém. Então, tipo assim, alguém vai ser dono daquela parte de terra, entendeu? Às vezes a gente não sabe quem é e tal, mas não necessariamente porque tá vazia a sepultura que ela não tem dono, entendeu? Clarissa, eu vou concordar novamente com você, porque, assim, incumbe ao município regulamentar, fiscalizar essa questão funerária, entendeu? E aí o que acontece? É o município que é o dono do cemitério. Eventualmente, aquele jazigo pode estar, tipo assim, não pertencer a ninguém, ele está à venda, entendeu? Mas, assim, ele tem um dono, e esse dono é o município. Falar que aquilo lá não tem dono, eu acho que é o seguinte, né? O juiz viu assim, já teve uma repercussão muito grande o fato, ele foi flagrado saindo do cemitério, recuperaram os vasos, não teve nenhum dano, ele falou, deixa eu, sei lá, às vezes eu penso isso, vou aliviar a barra dele, é uma conduta menos lesiva e tal. E um detalhe, né, gente, ele tem dinheiro, assim, né? Então, assim, normalmente gente rica não furta, né? É cleptomaníaca. Se fosse pobre, sim, aí pode cometer furto. Né? Tem uma teoria que eles falam de uma homogeneidade cultural, que é mais ou menos o seguinte,
os juízes, né, promotores, tal, eles atuam assim, quando eles atuam em processos em que o réu é mais ou menos do mesmo nível educacional, instrução, tudo, eles costumam ser mais condescendentes com o réu. Agora, é porque, tipo assim, né, quando eles veem que os réus, né, não são do mesmo nível cultural e social, tal, aí não, isso aqui é mais fácil admitir que um crime foi cometido. Falar, isso aí é coisa dele mesmo, tal, de pessoas desse nível. Entendeu? Então, quando há uma homogeneidade cultural, talvez fique mais fácil absolver e não reconhecer a prática de um crime. Por isso que talvez no Brasil, dificilmente, não só por isso, né, a gente vê pessoas de nível cultural presas, né, no nível mais elevado, né, que tenha estudo, formação em curso superior, tal, ao passo que gente pobre, né, e de baixa instrução você vê aos montes. Mas, então, assim, foi a solução que o juiz deu, né? Eu também não concordo, não, mas às vezes é uma solução salomônica. Ele já teve uma repercussão muito ruim na imprensa, não precisa de uma condenação penal para poder piorar a situação. Tá bom? Finalizando, vamos aí para o último caso, né? Esse caso, quem pode falar para mim? A Isa até começou a falar, se quiser continuar, ou outra pessoa, só para falar para os colegas que não viram. Esse aqui foi um caso, assim, é um filme meio de Hollywood, né? Assim, tem uma música, uma trilha sonora, a voz do agente, né? Eu acho que vale a pena assistir pelo clima que transmite o caso. É meio inusitado. Quem se habilita aí para contar o que aconteceu nesse terceiro caso? Se ninguém contar, eu posso contar. Então, conte. É o seguinte, o vídeo era um repórter e ele estava contando um caso de um caixão que tinha acho que uma idosa morta há 32 dias. E aí, pelo que ele falou, parecia que tinha que ser mais de uma pessoa, então aparentemente mais de uma pessoa foi e abriu a sepultura, né, o sarcófago fala, retirou o caixão, colocou num mato perto lá de onde estava, acho que dentro do próprio cemitério, e aí, acho que né, fez sexo ali com o cadáver, aparentemente, deixou lá o cadáver meio que de costas, assim, de barriga para baixo, na verdade, o caixão ali do lado. E aí, assim, ele até falou, achei engraçado que ele falou várias vezes, falou necrofilia e tal. E aí ele falou uns termos, assim, estranhos. E aí mostrou que a pessoa até teve que ser enterrada de novo. Foi bem pesado, assim. Eu também achei uma situação bem pesada, né? Então, a Clarissa resumiu bem. Uma senhora já tinha sido enterrada, né? Abriram a sepultura, parece que tiveram relação sexual com ela, largaram ela lá no meio do mato. Aí tiveram que enterrar novamente. Isso caracteriza um desses crimes contra o respeito aos mortos? O que vocês acham? Houve violação de sepultura? Eu acho que teve o 212. Na verdade, assim, houve violação, houve subtração de cadáver, né? Houve violação de sepultura, mas eu acho que, no final das contas, a finalidade era o vilipêndio a cadáver, era o desrespeito àquele cadáver, né? Porque eles fizeram sexo e tal. Então, para mim, isso é um modo de diminuir, né? Desrespeitar e etc. esse cadáver. Então, acaba que meio que os crimes 210 e 211 ficam como meio para o 212. Eu entendi assim. A Gabriela falou aqui, ó, acho que recai no 210 e 212. Gente, olha só, quando a gente tem uma ação, né, ou várias ações praticadas por um agente, às vezes essa ação pode se enquadrar em diversos tipos penais, né? E aí a gente tem que pensar assim, como é que eu aplico? Qual que é o melhor enquadramento? Eu acho que eu já falei isso, uma das coisas mais importantes no direito penal é conhecer as teorias do concurso aparente de normas. Então, aquele princípio da especialidade, subsidiariedade, da progressão criminosa, né, o princípio da consunção, da absorção de um delito pelo outro. Então, assim, como é que a gente resolve melhor essa situação? Né? O vilipêndio a cadáver vai absorver a violação de sepultura ou vai haver um concurso material? Ele vai responder pelos dois crimes. Quem acha que ele responde pelos dois crimes, levanta a mão. Quem acha que o vilipêndio absorve a violação de sepultura,
não levanta a mão, fique como está. Então, as Gabrielas aqui, mais alguém? Isso. A dupla de Lucas e a dupla de Gabrielas, então, concordam. Não é isso? Que há a incidência do concurso material. Qual que seria um critério para a gente poder, né, definir isso? Eu, na verdade, gente, eu falo, o meu critério é o seguinte, e acho que é o critério que se aplica, né? Um crime, para ser meio do outro, tem que ser um meio necessário. Você podia chegar e falar assim, aqui, ó, eu posso cometer um crime de vilipêndio a cadáver sem violar a sepultura. Perfeitamente, pode mesmo. Está lá o cadáver num velório, eu vou lá e começo a ultrajar esse cadáver. Né? Não violei sepultura nenhuma. Mas a gente tem que pensar o seguinte, no caso em exame, seria possível eu vilipendiar o cadáver sem violar a sepultura? Eu acho que a resposta é não. A sepultura estava lá fechada, o caixão já lá, né, há 32 dias. Eu, para poder vilipendiar o cadáver, eu teria que violar a sepultura necessariamente. Então, nessa situação, eu afirmo que a violação de sepultura foi um meio necessário para o vilipêndio ao cadáver. Isso, a Gabriela está falando no IML, exatamente. Eu posso vilipendiar um cadáver no IML, perfeitamente. Eu já tive casos, por exemplo, pessoal, quando eu estava lá em Marabá, era crime você transportar madeira ilegalmente, né, sem autorização de corte, de transporte, era crime. Algumas pessoas, elas falsificavam uma autorização para poder tentar passar pela fiscalização. Aí, às vezes, eles eram presos, aí falavam, ó, você vai responder por 2 crimes, transporte ilegal de madeira e falsificação de documento público. Aí, qual que era a defesa deles? Não, peraí, ó, eu falsifiquei o documento como um meio para poder fazer o transporte. Então, um absorve o outro. Eu falava, ó, eu não concordo muito com vocês, não. Para mim é o seguinte, você consegue transportar madeira ilegal sem esse documento? Perfeitamente. Eu quero fazer o documento só para ser um adicional para tentar me livrar mais fácil. Então, o documento que você falsificou não é um meio necessário do crime fim. Então, você vai responder pelos 2 delitos em concurso material. Esse era o meu raciocínio. Nesse caso específico aqui, eu acho que realmente a violação de sepultura vai ser o meio necessário para o vilipêndio a cadáver. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, que pena que a gente poderia impor? Né? A pena aí é de 1 a 3 anos. Né? Nós temos aí aqueles critérios, né, do Código Penal, critério trifásico. Né? Primeiro fixa a pena base, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. Considerando tudo isso, o que é que vocês pensam? Que pena que a gente poderia aplicar para esse caso? Pena de um ano? Eu pensei em um ano. Um ano, próxima do mínimo legal. A pena total, final. Eu pensei um ano muito próximo, assim, que vai depender acho que a segunda fase vai pegar mais, porque a gente não sabe mais nada, né? Em relação a... Falou que não é reincidente, ok, mas questão de confissão. Mas, assim, mesmo assim, um ano... E não tem nenhuma... No final do título lá e no artigo não tem nenhuma causa de aumento, tem diminuição, Sim, então... Perfeito. Alguém dá mais? Menos não tem jeito, né, gente? A pena é mínima é de 1 ano. Alguém dá mais? Acha que merece uma reprovação um pouco maior? Ó, se ninguém dá mais ou menos, Larissa, dessa vez eu acho que eu vou divergir de você. Sabe por quê? Eu achei essa conduta tão grave. Porque, veja bem, vamos voltar lá, né? Aqui no... E só na pena base, o que ele fez? Uma senhora idosa foi enterrada, imagina a situação da família, né? É um momento de... As pessoas já estão fragilizadas pela perda, pela morte, eles fazem uma cerimônia, enterram. 32 dias depois, o que acontece? Vão no cemitério e violam a sepultura. Só violar a sepultura já é um crime autônomo com pena de 1 a 3 anos. Depois de violar a sepultura, pegam a idosa, o cadáver, né? Não só tiram o cadáver, eles assim, não só vilipendiam de jogar ela lá no meio do mato, praticaram lá, né, um abuso sexual contra ela, pelo menos havia indícios disso. O cadáver é encontrado no outro dia, com o caixão destruído ao lado dele, a família é avisada, o cadáver vai lá para o IML para submeter a nova perícia,
a família depois tem que fazer uma nova cerimônia, gastar mais dinheiro para poder comprar um novo caixão, tudo tal, e fazer um segundo enterro. Então, assim, eu acho que é uma conduta muito grave, sabe? São várias circunstâncias. Eu, por exemplo, nas minhas sentenças, o que eu faço? Esse crime, o violação de sepultura, vai ser absorvido pelo vilipêndio a cadáver, eu chego e falo assim, ó, tá certo, eu não vou condenar por 2 crimes, mas é preciso lembrar como circunstância judicial, circunstância do crime, que para vilipendiar o cadáver, ele precisou praticar um crime que é autônomo. Ele teve que profanar, violar uma sepultura. Então, só isso eu já acho que é uma causa para poder aumentar a pena. Além disso, como é que foi o vilipêndio? Eu acho que o vilipêndio, o ultraje foi um dos mais graves que se tem, não? Você utilizar, fazer assim, práticas sexuais com o cadáver, né? E além disso, às vezes você podia até recompor a situação, né? Você pratica a coisa, coloca no caixão de novo e deixa, né? Volta lá para a sepultura, mas não. Deixaram lá largado, abandonado. Isso aqui eu acho que é mais grave do que você, sei lá, você pegar um cadáver e fazer o quê? Pintá-lo, não sei, né? E aí eu acho assim, tem muitas circunstâncias que levam, tá certo que ele é primário e tem bons antecedentes, então a pena não poderia ficar, acho que no máximo, mas eu, no meu entender, eu colocaria uma pena próxima do máximo. O pessoal, aí não é minha intenção também, né? Não acho que, o professor é muito punitivista, não. Eu acho assim, existe um vilipêndio ao cadáver dentro do IML, eu acho que é uma coisa mais branda. Imagine vocês, assim, dependendo do tipo de conduta, né? Não foi uma conduta sexual, a pessoa ainda não tinha sido encerrada, não tinha passado por uma cerimônia, né? Não vai ter o enterro novamente. Então, assim, acho que tudo isso tinha que ser ponderado. Por isso que eu acho que eu colocaria. E como é que a gente faz? Se eu quisesse trazer todas essas circunstâncias, eu ia utilizar aqui na pena base, né? Consequências do crime. Como consequência do crime, o que aconteceu? A família teve um gasto adicional de recursos, a família teve que se submeter a um segundo velório, não sei o quê, tal. Circunstâncias do crime, além de vilipendiar o cadáver, né? O vilipêndio foi de natureza sexual e, além disso, teve uma violação da sepultura. Tal. Então, assim, eu acho que tem argumentos para a gente aumentar um pouquinho mais. Mas isso é muito curioso, esse negócio de fixação da pena. Se a gente tiver tempo, né, nós vamos ver no final do semestre um caso de aplicação de pena que eu acho ótimo, porque assim, nós temos penas que vão do céu até o chão, entendeu? Há uma variação tão grande, eu divido a turma em grupos para poder estabelecer a pena. Então, assim, realmente, nós não temos critérios. Eu fico pensando se um dia nós vamos chegar como nos Estados Unidos. Lá tem o Sentence Guidelines. É um livrão grosso de umas 600 páginas, que a pena é quase que matemática. Dependendo da idade do réu, o tipo de droga que ele carregava, a quantidade de droga, então a pena é X. E vai variando, assim, em pequenos percentuais, dependendo do caso. O juiz tem mínima liberdade lá para estabelecer uma sanção. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Só para avisar aqui, né? Nossa próxima quarta-feira, então, né? A nossa aula será uma live, né? Vamos trazer aqui o professor Leonardo Marinho, que é professor de processo penal, acho que 2 aí na faculdade, vocês deverão ser alunos dele no próximo semestre, né? Vai ser na quarta às 19 horas. O tema vai ser sobre a CPI e sobre tudo essa aí que está, né, em andamento. E nós, né, feriado sexta-feira agora, e a nossa próxima aula será na outra sexta-feira, né? Eu vou ver lá com o professor Parentoni, mas a princípio está marcado aí na sexta-feira às 19 horas. Ok? Pessoal, pergunto a vocês, alguma dúvida, alguma questão? Tudo sob controle? Acho que sim, professor. Professor, um ponto aí, você até tocou isso aí, né? Achei legal essa comparação aí com os Estados Unidos. Sim. E assim, a gente teve, né, direito penal 2, né, com o professor Túlio, e assim, por ser advogado, a gente nota que há uma tendência a pena ficar menor. Então, assim, realmente essa falta de critério, ela nunca foi abordada, assim, não sei se falta de critério é a melhor expressão, mas assim, essa ampla liberdade na definição da pena, ela nunca foi, sei lá, objeto de projetos de lei para alterar ou algo nesse sentido, não há nenhuma iniciativa, não, porque talvez a coisa mais grave que tem é a própria, né, definição da pena, e é amplo demais, né? Eu vi, assim, dava a impressão que se fosse o professor, um advogado ou um membro do Ministério Público, a pena ia tender a ser bastante díspare, né?
Eu, sinceramente, não sei de nenhum projeto de lei que tenha essa intenção. Pessoal, uma coisa que eu percebo, e não é assim, não é complexo de vira-lata, não, acho que não. Mas, assim, as coisas que acontecem nos Estados Unidos, depois de 30, 50 anos, acontecem aqui no Brasil. Então, eu não duvido nada que lá para 2000 esse guidelines é da década de 90. Lá para 2030, talvez, a gente comece a pensar nisso aqui. Para vocês verem, né, juizado especial, nós introduzimos aqui no Brasil em 1995. Lá nos Estados Unidos já tem desde 1930, ou seja, 65 anos. Né? Um combate questão de gerenciamento de processos, né? Gestão de processos judiciais. Os Estados Unidos viviam uma situação muito similar que a gente vive hoje, lá na década de 70, década de 80. Hoje nós estamos falando no Brasil em gerenciamento de processos, etc. Tal. Então, assim, tem isso. Então, assim, por hora, eu acho que o pessoal não fala muito, mas eu noto isso. Existe uma grande discricionariedade. Né? O juiz não tem muito critério. Por exemplo, agravante, atenuante. Qual que é o aumento, qual que é a diminuição? Não tem um padrão. Então, assim, aí tem juiz que utiliza 1/6, 1/4, 1/3, vai depender da situação. E tudo, a princípio, está certo. Né? É igual, talvez, fixar a indenização por dano moral. Eu lembro que o Superior Tribunal de Justiça, ele quis estabelecer uma vez uma tabela. Você perdeu um dedo, tantos R$1.000, você morreu, tantos R$1.000, colocou o nome do SPC, R$10.000, e por aí vai. Mas foi uma tabela muito criticada, né? Mas, assim, nessa questão de pena, considerando a multiplicidade de juízes que nós temos no país, a grande, assim, possibilidade de discrição que existe na fixação, a solução para trazer limites mais objetivos é essa, um Sentence Guidelines. Aí o juiz, e isso, gente, foi uma resposta do legislador para o juiz americano. Lá eles estavam achando, era o quê? O juiz americano colocava penas muito brandas. Ele tentava sempre ajudar o réu. Né? Porque também a legislação americana às vezes não ajudava, né, pessoal? Lá tem o caso lá dos 3 strikes, não sei se vocês sabem, né? Você cometeu 3 crimes. O último pode ser o crime mais simples possível, mas você pode pegar até prisão perpétua. Então, os juízes eles ficavam tentando atenuar essas situações. Então, assim, muita gente começou a reclamar, falando, fez um movimento contra isso, falou, não, isso aqui tem que ser uma condenação mais elevada, tal, tal. E o legislador tirou a liberdade do juiz. Hoje, lá na sentença, né, na tabelinha que tem que seguir. Tá bom? Beleza. É que essa questão do 3 strikes, ela é exclusiva da Califórnia, não? Não. Vários estados assim, aprovaram a lei. Onde essa lei realmente teve grande aplicação foi na Califórnia. Em muitos estados, os promotores eles ficavam contornando isso, sabe? Eu li recentemente um artigo a respeito disso. Então, ela se tornou famosa na Califórnia, porque lá eles realmente aplicaram. E lá a Califórnia tem uma população carcerária elevadíssima, né? Mas isso aí, assim, não é só lá que, tipo assim, existe a lei e ela não tem muito vigor, não. Né? Aqui não é só aqui, né? Lá também eles deram um jeito de contornar isso. Entendi. Então, beleza, professor. Obrigado. Tá bom, nada, pessoal. Gente, se não houver mais nada, agradeço a atenção de todos, né? Bom feriado e nos encontramos aí, se vocês puderem comparecer, na próxima quarta-feira. Tá bom? Obrigada, professor. Bom feriado. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Obrigada, professor. Bom descanso.